Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e você está na jornada Gênesis ao Apocalipse. Hoje nós vamos ler a partir de Mateus capítulo 22. Já peço para você deixar aqui o seu like, contribuir aí com esse vídeo, com esse devocional e acompanhar comigo aqui essa playlist. Durante um ano você lê a Bíblia toda. Vamos lá? Mateus 22. De novo Jesus lhes falou por parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois, animais que engordam já foram abatidos e tudo está pronto. Venha para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. E o rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. E perguntou-lhe: amigo, você entrou aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e tirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. E trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: de quem é a figura que está nessa inscrição? E eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Naquele dia, alguns saduceus que diziam haver ressurreição, aproximando-se de Jesus, lhes perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, sendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro e até com o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, se na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram-se com ela. E Jesus respondeu: o erro de vocês está de fato no não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam nem se dão a casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. E ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam de Cristo? De quem é o filho? E eles responderam: de Davi. E Jesus respondeu: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Mateus 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles dizem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam toda a sua obra
as tuas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas e de suas capas, e gostam do primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações das praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem deixem nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e se para ao justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é o mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é a maior importância, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que nele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos de quem mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês mataram e a outros crucificarão. Matarão e a outros vocês crucificarão, e a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a terra, sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os meus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 24. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram, diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda no fim dos tempos? E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará a quase todos. E aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. E quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação que falou ao profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no terraço, não desçam para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem aqui, está o Cristo, ou ali ele está, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou, se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendo a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Vocês sabem o que verão? Está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isso tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como os dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se ao casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, e um será levado, e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. E por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos seus servos para lhes dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e comer e a beber como bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e esta hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Paramos por aqui hoje, Mateus 24, lemos de 22 a 24. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de deixar aqui o seu like, né? E me acompanhar nessas leituras do nosso devocional, Gênesis ao Apocalipse. Deus abençoe ricamente.